Como eu disse, o tema da minha pregação hoje é a moralidade cristã. É claro, vida cristã não é apenas algo moral, ensinos morais. Ensinos morais fazem parte do cristianismo. O cristianismo vai além, o cristianismo transcende, o evangelho transcende. Mas é de suma importância que nós também, como cristãos, venhamos a saber quais caminhos da moralidade nós devemos andar segundo a Escritura. Romanos 14, verso 17, vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, também as da edificação de uns para com os outros. Até aí tá bom, meus irmãos. Na última semana, eu disse que o cristianismo é eu e você pensarmos além de nós. O cristianismo é você pensar no que você deve fazer de um modo que as suas atitudes ela não prejudique o outro também. Então, esse papinho de que, olha, ninguém se importa com a minha vida, o que eu faço não importa para ninguém. Isso não é cristão. O que nós fazemos importa e sim. A igreja a qual você congrega, porque você leva o nome dela, e acima de tudo, você leva o nome do seu Deus. Então, a forma como nos comportamos é de suma importância. Eu disse a semana passada da importância de não sermos pedra de tropeço, porque Paulo fala sobre não escandalizar o próximo. E ele não usa ali, é claro, o pecado, porque o pecado escandaliza qualquer um. Não, o que Paulo vem nos ensinar é que há coisas que não são pecaminosas em si, só que nós, como cristãos, devemos nos apartar, deixar de lado, por amor a Deus e por amor ao próximo, para que o próximo não tropece. E Paulo ele dá o exemplo de comida. Ele diz, olha, se a minha comida pode escandalizar o irmão, eu não vou comer. Eu não vou fazer essas coisas que me são lícitas, mas por conta de um irmão mais fraco na fé, um novo convertido, eu preciso tomar mais cuidado. E ele no versículo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 8, ele vai dizer, olhe para que a sua liberdade, ela não venha de modo algum ser pedra de tropeço para os fracos. Nós somos livres para fazer aquilo que não é pecado. Mas há coisas que não são pecaminosas, que mesmo assim nós devemos não fazer, por amor ao próximo. Ah, pastor, mas eu gosto. Não, por amor ao próximo. É o que Paulo diz, olha, se carne que é algo bom, adoro, eu, não Paulo, né? Eu, pastor Rafael. Uma torresmo é maravilha, com Coca-Cola, limão e gelo ainda, delícia. Se eu estou perto de um adventista, eu não como. Porque ele pode se escandalizar. E ele se escandalizando, qual a probabilidade dele ouvir o verdadeiro evangelho? Diminui. Então Paulo disse que não devemos fazer. Eu terminei dizendo a semana passada que a manifestação do reino de Deus, ela é espiritual, mas também passa pelo nosso natural. Que no Éden, quando o homem, Adão e Eva, sua esposa, tinham todo dia um relacionamento com Deus, porque era isto que acontecia, todo dia, no final da tarde, na viração do dia, o Senhor vinha ter com eles, dizendo, Adão, Eva, como foi o dia de vocês? Então, por conta do pecado, esse relacionamento entre o homem e Deus foi rompido. E o objetivo do reino de Deus é o quê? É que nós venhamos, de fato, a restaurar essa nossa comunhão com Deus mediante o seu Filho, Jesus Cristo. E o que é o reino de Deus? Reino é nada mais, nada menos do que estarmos debaixo de um governo. Isso é reino de Deus. Nós estamos debaixo de um governo em nosso município, em nosso estado e em nossa federação. O reino de Deus também. Nós estamos sobre o governo de um rei. E como que você mostra que você é cidadão deste reino? Quando você anda de acordo com as diretrizes do mandatário. Quando você, de fato, obedece àquele que governa. É assim que nós mostramos que somos filhos de Deus. A igreja manifesta o reino de Deus quando vive de acordo com a palavra do seu Senhor. Vai muito além de moralismo, claro. Hoje eu vou falar da parte moral. Mas vai muito além do moralismo. Se há amor a Deus, haverá um verdadeiro amor ao próximo. Porque não se iluda. Não existe amor ao próximo, empatia ao próximo, se primeiro não há amor a Deus. Por quê? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo é amar o próximo. Não há a possibilidade verdadeira de amarmos o próximo
sem estarmos conectados com Deus, porque Deus é amor. Então é necessário que primeiro venhamos a amá-lo, para que só depois, então, venhamos a amar o próximo como a nós mesmos. E com base nisso, eu quero passar 2 princípios. O primeiro princípio é o seguinte: comporte-se como cidadão do reino de Deus. É o que Paulo vai dizer no versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, nem bebida. Agora, eu vou falar de forma mais positiva. Na última semana eu falei o que não era o reino de Deus e agora eu quero ser mais positivo. Você sabe, nós, como cristãos, nós temos a obrigação de sermos justos diante dos homens. É o que a Escritura vai dizer o tempo todo. É o exemplo de Simeão, que eu preguei no último domingo. Diz a Escritura que Simeão ele era justo e piedoso. Justo em relação aos homens, porque justiça fala disso. De como nós somos nos nossos relacionamentos. De como somos no trabalho. De como somos na família. De como somos até no entretenimento. Até numa brincadeira de esconde-esconde que você quer dar aquela roubadinha. O que a Escritura diz é: seja justo. Simeão era justo e Simeão era piedoso. A piedade tem a ver com Deus, com amor a Deus, com a devoção a Deus. Eu e você, nós temos a obrigação, o dever espiritual e moral de sermos honestos em tudo aquilo que fizermos. Eu sei que eu nem devia estar falando isso daqui, mas cabe a você lembrarmos sempre a importância de sermos justos, honestos, de não querer passar sempre o outro para trás. É triste, extremamente triste, quando eu ouço o seguinte testemunho, não é testemunho. Eu já vi crentes dizer assim: olha, eu fui ao banco, à padaria, ao supermercado, e de repente eu dei R$50 para pagar, a moça voltou, troco a mais. Ele conta aquilo ali se vangloriando, dizendo: olha como Deus abençoou o seu servo. Você consegue perceber o cristianismo, como ele tem sido às vezes ensinado de forma fútil? As pessoas acabam entendendo a bênção de Deus de uma forma totalmente distorcida. O mínimo que se espera não de um cristão, mas de alguém moralmente correto, de um ímpio moral, é que ele volte e diga: olha, você me deu troco a mais. Você não pode. Eu e você não podemos nos apropriar daquilo que não é nosso. Por esse motivo que a Escritura diz que é do suor do nosso rosto que nós comeremos. Não é do suor do rosto do terceiro. Não é da falha, da falta de atenção de uma moça do caixa do supermercado que te voltou um troco a mais. É triste vermos cristãos dessa forma. Cristãos que têm dívida, em vez de trabalhar duro para pagar as suas dívidas e não fazer mais, sabe o que eles fazem? Eles oram para que a sua dívida seja perdoada, para que o seu credor o perdoe. Ainda dizem: não, mas tem a parábola do credor incompassivo, foi perdoado. Meu irmão, isso é imoral diante do cristianismo. A Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma, por isso fuja a todo custo de fazer prestação. Primeiro que prestação é presunção, é você acreditar no amanhã, sem saber que você vai estar vivo. Não é isso que diz Tiago? Por que vocês ficam dizendo: amanhã faremos isso e depois aquilo outro? Vocês não sabem se amanhã estarão vivos. Se o Senhor permitir, vocês estarão. Então, quando forem dizer, digam: se o Senhor permitir, estaremos naquela cidade, pegaremos aquele caminho. Nós temos a obrigação moral de não sermos incluídos no rol de devedores de banco, de loja, da pessoa que vai à porta nos vender as coisas. Temos a obrigação moral de não ter o nome sujo por inadimplência. É triste quando cristãos vivem no vermelho. É o tempo todo. Todo mês está no negativo. Eu sei que às vezes você vem para a igreja e está com um rombo financeiro no cheque especial, no rotativo. Isso nós não mudamos do dia para a noite. Vai tempo. Uma vez um irmão, ele mostrou para mim, eu estava na casa dele, na hora que caiu o pagamento dele pelo aplicativo do banco, ele me mostrou: ó, pastor, caiu 1.000 e não sei quantos. Ó, já foi para o negativo 1.100. Falei: nossa, o que aconteceu? Ah, isso aqui é que eu estava devendo mês passado. Eu quase chorei. Nossa, Deus, já está devendo para o outro mês. Então eu estou ali, falei: irmão, é um processo lento, mas você precisa fazer o que eu vou falar. Eu comecei a mostrar para ele: olha, você precisa cortar gastos.
Isso daqui você não precisa, isso aqui você não precisa, isso aqui você não precisa. Ah, mas eu gosto tanto, pastor, de comer lanche. Não vai comer mais, acabou o lanche. Você precisa primeiro acertar suas contas. Então, sozinho, com um carro 2.0. Você vai vender, vai comprar uma moto para você pagar a sua dívida, criatura. Daí ele vendeu, comprou uma moto 450 cilindrada, que bebe igual o carro. Jesus amado. Tem gente que testa a paciência da gente, né? E eu dizendo para ele estava conseguindo, depois de certo tempo. Depois perdeu a cabeça e comprou um carro maior que o pagamento dele. Muito caro para aquilo que ele ganhava. E, consequentemente, ficou no vermelho novamente. Isso é um mau testemunho para nós que somos cristãos. Isso não é moral para nós que somos cristãos. Nós não podemos dar motivo para que ninguém fale mal do cristianismo. Não devemos dar motivo para que ninguém olhe para nós e depreciem o nome do nosso Senhor, seja por conta de dívidas, seja por conta da roupa que vestimos, seja por conta do linguajar que falamos, seja por conta da forma que tratamos as pessoas. Não podemos. Temos que dar um bom testemunho do nosso Senhor em tudo. Tenha um comportamento reto diante dos outros, porque só aquele que de fato anda em justiça, a paz vai segui-lo. Como Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça e paz, ou seja, a paz é a consequência de sermos pessoas justas, de não nos apropriarmos daquilo que não é nosso, de sermos honestos, mesmo quando ninguém está vendo. No verso 18, ele vai dizer assim: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem que agrada a Deus? Aquele que anda dessa forma, de forma justa, de forma honesta. Você já parou para pensar que, por vezes, você sempre quer se dar bem em tudo? Não aceita sair perdendo em hipótese alguma? Nem que às vezes o outro seja prejudicado. Ai, mas o lucro tem que ser meu. E não conseguimos ver que nessas coisas acabamos dando mau testemunho do nosso Senhor. É aquele jeitinho brasileiro que o brasileiro adora dar. É aquela mentirinha que ele acha que não é pecado. Quem nunca errou que atira a primeira pedra? Ainda aceita até a Bíblia de uma forma porca, imunda e fora de contexto. É aquele jeitinho de chegar na lotérica e está lotado, mas eu, amigo lá na frente, chega a dar conta que paga para mim, depois da tarde eu passo na sua casa e pego. Ele não percebe que ele passa um monte de gente para trás. Então essas coisinhas mínimas acabam, na verdade, sujando o nome do nosso Deus. Aquelas mentirinhas que é o vulgo miguezinho, né? Ah, eu falei que eu não estava. Ah, eu disse que não tinha. Não devemos, de forma alguma. Os seus atos precisam ser justos diante de Deus e principalmente diante dos homens. Olha que interessante. A Escritura diz que se a nossa justiça não exceder, não ir além da justiça dos fariseus, nós temos que superar a eles. Você lembra qual era a justiça dos fariseus? Diz a Escritura que eles eram fiéis com o dízimo. E de que forma? Eles colhiam um endro, comia, o que diz Mateus 23. Então eles pegavam a cebolinha que plantava lá no caixotinho, no fundo do quintal, levava para sua casa, partia a cebolinha em 10 partes, pegava uma parte e levava ao templo. Eles eram extremamente meticulosos quanto àquilo que é moral. É claro, eles falhavam muito na parte espiritual, no que realmente importava. Mas a Bíblia diz que a nossa justiça deve exceder a deles. Mateus 25, a Escritura vai dizer assim: porque tive fome e me deste de comer. Lembra quando Jesus está falando? Olha, aqueles que me ajudaram enquanto eu estive aqui na terra. Então ele começa a dizer, daí chega no verso 35, ele diz assim: olha, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando? E eles começam a perguntar: quando, Senhor, te visitamos na cadeia? Quando, Senhor, te ajudamos quando o Senhor estava com frio? Quando fizemos essas coisas? E então ele vai dizer: quando vocês fazem aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Só que você percebeu que a justiça e a retidão desses homens era algo que eles faziam sem perceber? Era algo que estava no seu DNA? No seu dia a dia, eles nem percebiam quando faziam. Era o seu estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Ser justo, ser honesto, não querer passar o outro para trás,
não querer se dar bem em cima do próximo, nem que o próximo seja ímpio. Este era o estilo de vida deles. Eu não preciso falar para você que caso um dia você seja abençoado e ache um celular, que você precisa ligar para a agenda, né? Primeiro número de preferência, mãe ou pai. Teve uma vez uma moça veio à nossa igreja, e nós sempre pegamos o telefone da pessoa, o número. Sempre pegamos o número das pessoas para depois dar uma ligada, os irmãos mandam mensagem também. E teve um dia uma irmã esqueceu o telefone mesmo. Falei, nossa. Você acha que eu pensei que o Senhor abençoando o profeta dele? Eu estou aqui no culto e o Senhor me abençoa, Jesus. Isso nem deve passar pela nossa cabeça. A primeira coisa que eu fiz, irmã, eu ia pegar o seu número, né, mas aproveitei e peguei o telefone inteiro, tá? Daí não tinha como não visitar ela, porque eu sempre ligo e falo, tem como visitar você a semana? Eu falei, eu tenho que fazer uma visita para você a semana, senão eu não vou levar o telefone. Então eu e você precisamos ser justos sempre diante dos homens. E o segundo, e último princípio para encerrar, o segundo princípio, a paz de Deus e a alegria no Espírito Santo. É isso que Paulo termina dizendo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há uma diferença entre a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é aquela paz que nós recebemos quando somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, e então a justiça de Deus é imputada a nós e o nosso pecado cravado na cruz do nosso Senhor. Essa é a paz de Deus. Mas há uma outra paz, que é a paz com Deus. Essa é diferente. Esta paz, infelizmente, nem todos cristãos, filhos de Deus, usufruem dela. Por quê? Essa tem relação à paz mesmo em meio a momentos difíceis, a circunstâncias tenebrosas, assim como Jesus estava num barco, tempestade, e as pessoas procurando ele desesperado, e diz a Escritura que ele estava dormindo e com travesseiro. Você imagina o pau quebrando e Jesus está lá. Assim. Essa paz, infelizmente nem todos usufruem, nem todos experimentam. A introdução do reino de Deus é justamente para que haja a paz com Deus, mas também para que nós tenhamos paz com o próximo. Com o próximo devemos exercitar a todo tempo. Em Lucas 2,12 vai dizer que a glória de Deus, quando o anjo diz, né, olha, glória a Deus nas alturas e paz entre os homens, mostrando que mesmo em uma congregação local, mesmo em um serviço, mesmo em uma sociedade com pensamentos diversos, nós devemos a todo custo tentar termos paz. Paz de Deus. Às vezes eu sei que nem sempre é possível, mas o tempo todo devemos, o máximo possível, naquilo que estiver ao nosso alcance, ter paz para com as pessoas. Eu sei que o pecado, ele faz com que o ímpio não tenha paz. É por isso que o ímpio não pode ter paz, é o que diz a Escritura. Ele não tem paz com Deus. Ele pode, às vezes, ter paz com a esposa, ter paz com os irmãos de carne, ter paz no serviço, mas paz com Deus é impossível, porque Isaías vai dizer, para os perversos diz o meu Deus, não há paz. E não adianta, por mais que eles tentam burlar a sua consciência, por mais que eles tentam se enganar dizendo que estão bem, eles sabem que não estão. Eu lembro um amigo não conhecido, né? Trabalhava comigo no quartel e tinha dia que ele nem estava de serviço. Ele falava para a esposa dele, amanhã eu estou de serviço, porque o nosso serviço, entrávamos num dia e saímos só no outro. Ele fazia isso para, na verdade, ir lá para o caixa 2, né? Para outra. E dava as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Não, meu menininho está doente. E numa dessas, um dia, ele falou para mim que ele deu esse miguezinho furado, né? Essa mentira escrota. Meu filho está doente. E quando ele voltou para casa de manhã, não é que o menino estava doente? Estava. E ele mesmo dizia, puxa vida, fiz besteira ontem, e eu chego em casa, eu vejo a casa limpa, o filho bem cuidado. Mas aquilo me dá uma angústia na alma. Por quê? Ele sabe que ele está errado. A paz de Deus jamais vai estar com aquela pessoa que está no pecado. A salvação vem justamente para nos trazer essa paz, como diz Paulo em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. O ímpio tenta sufocar. Ele diz que é possível viver sem Deus. Talvez você já ouviu essa frase. Não é possível viver sem Deus. Eu venho falar para você, é sim. É possível viver sem Deus. O problema é morrer sem Deus. Aí você está encrencado.
Você pode ver dizendo, não preciso dele. Por mais que a graça de Deus está sobre todos, por mais que a graça de Deus está no ar que você respira, está no mundo que ele arquitetou, no universo que ele fez, e você mesmo assim não perceba. Mas você fica dizendo, eu posso viver sem Deus. Tome cuidado. Porque morrer sem Deus é um problema grave. Eu não sei se você já passou pela experiência terrível, quando você estudava, se arruma confusão lá, né? Principalmente, apesar que hoje as mulheres brigam para arrebentar também, né? Os moleques de vez em quando davam aquelas pauladas no sair da escola. Acontecia? Eu não sei se você já passou por essa triste experiência. O cara chega em você, às vezes na primeira ou na segunda aula, e diz, eu vou te arrebentar lá fora. São 5 aulas, ele fala para você na primeira. Uma angústia, hein? 5 aulas, você fica pensando, cara, vou apanhar. Nossa. Ai, roxinho tão bonito. Vou apanhar. Daí, durante alguns momentos ali, você até esquece, né? Você está fazendo um raciocínio ali, mas passa um pouquinho, pum, na mente de novo. Meu Deus, eu vou apanhar. É triste demais. Uma hora a aula termina, você sabe. O que seria paz numa circunstância dessa? É você ter um celular e ligar para o seu irmão mais velho. Se o seu irmão mais velho for o Anderson Silva ainda, daí armou você, né? Isso é paz. É o seu irmão falar para você, o quê? Vão te bater? Não, eu te busco. Daí você sai até com o peito igual um pombo, né? Estufado. Isso é paz neste momento. A única forma de você ter paz com Deus não é você chamar o seu irmão mais velho no dia do julgamento. Não é você chamar o seu pastor. Não é você pegar o seu currículo de boas obras e falar, Senhor, tá certo, né? Eu errei bastante, mas olha aqui o tanto que eu acertei. A única forma de termos paz com Deus é chamarmos o nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, dizendo, Senhor, eu sei que eu fiz errado. Eu sei que eu não mereço. Mas por amor a Ele, pela justiça dEle, pelas boas obras dEle, tenha misericórdia da minha vida também. Esta paz apenas Cristo pode dar. Só nele eu e você podemos dizer, como cantamos aqui no início. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Você precisa, meu irmão, ter essa paz com Deus e depois, é claro, se esforçar de todo o seu coração e com toda a sua força para viver em paz com os homens. E como que nós vivemos em paz com os homens? Mediante esforço. Não há outra forma. É se esforçar, é suar, é gemer. Paulo vai dizer assim em Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Pastor, mas Paulo diz assim, se possível. Porque vai ter hora que não é possível. Ter paz com petista é difícil. Se possível, tente da melhor maneira possível. Filipenses 2:3, põe ali, por favor, Vinícius. Paulo está repreendendo aqui 2 irmãs na igreja de Filipos, Sintique e Evódia. As irmãs estavam brigando, fazendo divisão na igreja. Ai, que coisa, hein? As irmãs barraqueiras tinha lá também. Não estou dizendo que aqui tem, tá? Estou dizendo que lá tinha. A nossa aqui, né? As irmãs são anja. Tudo santa. Só que não. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerai os outros superiores a si mesmo. Esse aqui talvez seja um dos mandamentos mais difíceis da Escritura. Mas, se assim pensarmos, vai ser muito mais difícil andar em paz com os outros. Ter paz para com o próximo. Evitar contendas e brigas que às vezes são fúteis. Às vezes é uma coisinha que o irmão não cumprimentou você, mas às vezes nem viu. Que é uma coisa mais triste do que isso, dentro da mesma congregação, um irmão não conversar com o outro, uma irmã não conversar com a outra, passar e não cumprimentar, às vezes cumprimenta na igreja, mas na rua não. Isso é algo vexatório, vergonhoso. A igreja precisa ser unida. Precisamos mostrar que de fato somos um só povo, assim como o Senhor dizia. Eu e o Pai somos um, mas vocês também precisam ser um. E não ter ego, orgulho. Eu falei para os irmãos, né? Teve um irmão que saiu da nossa igreja, tempo atrás eu conversava com outro irmão aqui da nossa igreja. Ele dizia, pastor, se o fulano quisesse voltar para a igreja, o senhor iria lá na casa dele? A casa dele? Eu falei para ele, com certeza, correndo. Eu vou ficar com esse negócio de, é claro, resolvendo as coisas que precisam ser resolvidas. Problema nenhum. Falou para tomar café, não precisa nem insistir 2 vezes, estou lá.
Vou. Você nem precisa falar, né? O pastor já vai. Mas não há problema. Temos que vencer esse orgulho barato. Temos que, de fato, nos esforçar para sermos unidos. Como ser um bom cristão? Amando a Deus e vivendo em paz para com o próximo. Para encerrar, você pode só abrir comigo ali em Colossenses, só um pouquinho para frente. Colossenses capítulo 3, verso 9. Só vou ler isso aqui e a gente encerra. Colossenses 3, 9. Só algumas páginas para frente aí. Você vai passar Filipenses, Colossenses 3, 9. Como ser um bom cristão para com o próximo. Aqui Paulo vai ensinar a mim e a você. Colossenses 3, 9. Paulo diz assim: quero se dar bem com o próximo, quero ser um cristão genuíno, de fato, siga esses conselhos. Colossenses 3, 9 até o 17. Não mintais uns aos outros. Já começa por aí. Não minta. Seja honesto. Dessa forma que devemos agir. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O velho homem ficou para trás. Nós arrancamos aquela armadura do velho homem e devemos andar em novidade de vida. Por isso ele disse, não minta. Verso 10. E vos revestistes do novo homem, que refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu. Verso 12. Revestivos aqui é vestir, entenda por isso, né? Se vista, se revista. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Como devemos ser? Devemos ser afetuosos para com os outros, ter misericórdia para com o próximo. Devemos ser bom, devemos ser humildes, devemos ser mansos, longânimo, que é de longo ânimo. Verso 13, suportai-vos uns aos outros, aleluia. Não tem pessoas que nós dizemos assim, aquele lá, pastor, tem que fazer uma força para suportar. Suporte. Faça uma força. Pastor, mas o outro lá é muito mal-humorado. Suporte. O fulano é bipolar. Suporte. É o que a Escritura diz. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, ou seja, um perdoa o outro também, caso alguém tenha motivo de queixa. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que eu e você, de fato, vamos conseguir? Suportarmos uns aos outros, sermos benignos, pacientes, não mentirmos, sendo honestos para com o próximo, a partir do momento que, de fato, eu e você nos revestirmos da palavra de Deus, nos instruirmos a cada dia mais segundo a sua palavra, porque é só quando somos cheios da palavra de Deus é que conseguimos ser cheios de amor pelo Senhor, mas também amor pelo próximo. Então, que de fato, o nosso Deus, que é um rei de justiça, mas também é o príncipe da paz, nos dê a graça de vivermos em paz com Deus, mas também em paz com o próximo. O resultado disso é o que a Escritura diz. Seremos alegres no Espírito Santo de Deus e não temos motivo para ficar andando por aí amargurado, triste, com a cabeça baixa. Por quê? Porque o Senhor é por nós. E se Ele nos suportou, eu e você devemos também nos esforçar para suportar e amar o próximo sempre. Amém, meus queridos?